Dragon Ball, One Piece e Naruto, os 3 animes mais queridinhos da galera. Mas será que eles são tão bons assim? Será que eles não têm nenhum defeito? Bom, mas é claro que eles têm. E é isso que eu vou comentar nesse vídeo. E se você discordar da minha opinião, é totalmente plausível. Os comentários estão aí para deixar a sua opinião. Claro, sempre com muito respeito. E já falo desde agora, se você gostar do vídeo, deixa o like e se inscreva. Assim você me dá forças para continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Esse tipo de opinião impopular. Bem, eu não sei por qual deles eu vou começar. De repente, eu acho que eu vou começar por One Piece. Porque o One Piece foi o que eu vi mais recentemente. E o One Piece eu tenho uma opinião, sei lá, talvez polêmica. Porque, pra mim, o One Piece morreu no pré-time skip. Depois do time skip, o One Piece não é mais a mesma coisa. Não foi mais a mesma coisa pra mim. O início da aventura de One Piece pra mim é uma das mais legais que eu já vi, cara. Não tem como. Porque aquele início ali do Luffy indo atrás da tripulação dele, ele começa a aventura sozinho no barril. Lá no primeiro episódio com o Kobe lá. Ali pra mim é a parte mais legal do One Piece, que ele tá reunindo os amigos. Aí naquela parte que ele recruta o Zoro era um caçador de recompensas. E a Nami então, nossa cara, a Nami... Aquela história da Nami lá na Ilha Kokoyashi. Meu chapéu, cara. O que eu chorei naquela parte não tá escrito a primeira vez que eu vi, que o Luffy pega e coloca o chapéu na cabeça da Nami e diz que vai ajudar ela. E ela chorando, né, pedindo pro Luffy ajudar ela, e ele põe o chapéu na cabeça dela e diz: é pra já, alguma coisa assim. Cara, aquilo lá de arrepiar. E eu chorei um monte vendo aquilo lá a primeira vez. Que na tripulação naquela época tava o Sop, o Zoro, o Luffy e o Sanji, né? E a Nami tava recém entrando pra equipe. O Arlong foi um tremendo FDP, né? Naquele início de história. A parte do Dr. Hiruluki também com o Chopper, muito emocionante, cara. Puta merda. Aquela parte com o Chopper que ele dá o cogumelo pensando que é a cura pra doença do Dr. Hiruluki. Meu, o que é aquilo, hein? Também chorei bastante vendo aquilo lá. E claro, né? Walter Seven, Enies Lobby. Meu Deus. Aquela parte que a Robin diz que eu quero viver. Nossa, mano. Aquilo lá me arrepia só de lembrar. Também o conflito que teve entre o Luffy e o Sop. Aquela luta deles, mesmo o cara sabendo que o Sop não tinha nenhuma chance contra o Luffy. Foi uma grande luta, eu gostei muito. Também a despedida do Going Merry. Meu, antes do time skip era perfeito, cara, era perfeito, não tem nem o que falar. Mas depois do time skip, pra mim foi terrível, cara. Terrível, a história ficou muito ruim. Não é que a história ficou ruim, né? Ele começou a ter mais lutas. O foco antes era mais na aventura, mais na história. E pra mim, o grande problema de One Piece é que eles sabem fazer boas histórias, mas as lutas, cara, putz, as lutas são... Eu vou falar que fica devendo muito. As lutas de One Piece são feiosas, cara. Aquela luta do Zoro contra o Kako da CP9, meu, muito feio, cara, muito feio. Todo mundo fala, foi um lutão, cara, aquela foi feio pra caramba. Eu não gostei. As lutas de One Piece são muito feias, mas em compensação a história compensa muito, e o que mais me prendia em One Piece era a história. E depois do time skip começou a focar mais nas lutas, mas as lutas de One Piece são muito ruins, cara, muito ruim, muito ruim. Claro, ainda tem um respiro ali em Whole Cake com o casamento do Sanji, acho que era Viola o nome dela, né? Eu não me lembro mais. Ali ainda é legal, cara, ainda dá pra se emocionar. O Sanji, digamos assim, tava traindo o Luffy. Ali ainda era muito bom, eu gostava muito. Os irmãos, também tem a Germa, né? A Germa, os irmãos do Sanji. Ali ainda era bom, cara.
E aqui vai a minha, assim, talvez a mais polêmica, cara. O Gear 5, pra mim, destruiu, cara. Destruiu a obra, pra mim ficou ridículo. Tem gente que ama, o Oda gênio. Eu acho uma porcaria aquilo lá, cara. Sinceramente, aquilo ali pra mim não virou a chave. Pra mim ficou muito ruim mesmo. Aquele Gear 5, cara, eu vou ser bem sincero, o Gear 5 me fez dropar de One Piece em um ano, cara. Depois da luta ali contra o Kaido ali, eu desisti de One Piece. Aquilo ali é muito feio aquele Gear 5. Porque vira desenho animado, Toon Force, blá blá blá. Pra mim é uma porcaria. Bom, mas se você gosta, né? Mas pra mim, One Piece pré-time skip é perfeito, cara. É perfeito. Podia continuar pra sempre naquela fórmula ali de mais aventura, contando histórias bonitas e tal. Aí decidiu focar mais nas lutas, cara. Pra mim, putz, estragou bem legal, bem legal. Mas tem gente que gosta, né? Mas essa é a minha opinião, como eu tava falando antes. E agora, vamos pro segundo. Dragon Ball ou Naruto? Deixa eu pensar. Bom, eu vou começar com Naruto. Vou pro Naruto agora. Cara, pra mim o Naruto clássico é perfeito também, cara. É muito bom, cara. Logo no início da história ali, ele já te prende, porque o Naruto ali, ele é rejeitado, ninguém quer ser amigo dele, ele vive sozinho e tal. E o que fala do exame Chunin, cara? E as lutas que teve, Rock Lee, Gaara, Naruto e Neji, cara, eu gosto muito dessa luta Naruto e Neji. E também tem aquela luta clássica pra caramba que o Sasuke vai com o Rasengan e o Naruto vai com o Chidori. Eu tô zoando. É brincadeira. Se você não entendeu a brincadeira, então você é um... Que o Naruto vai e acerta uma caixa d'água, né? Ele erra, eu não lembro exatamente se ele erra. Ele acerta na caixa d'água e deixa um furinho na frente, mas atrás, cara, tem um rombo. E tem a maldição lá do Orochimaru, que morde o pescoço lá do Sasuke, muito foda. Aquela primeira parte ali, até aquela primeira vez que o Naruto libera a cauda dele lá contra o Haku, os Zabus aí, o Haku, que era dos espelhos, e o Sasuke desperta o Sharingan pela primeira vez. Cara, que coisa o Naruto clássico é muito foda. Pra mim é perfeito o Naruto clássico. O problema do Naruto, pra mim, cara, é o Shippuden, cara. Nossa, eu vou dar uma opinião polêmica aqui. Todo mundo chora do Jiraiya. Pra mim não sei lá, cara. Pra mim não foi tão da hora assim do Jiraiya. Eu confesso que eu me emocionei mais com a Hinata tentando salvar o Naruto do Pen, tirando aqueles negócios, aqueles ferros que tava preso no Naruto, do que com a própria morte do Jiraiya. Claro, né, o Shippuden tem umas partes ótimas, como... Nossa, fugiu o nome do cara, o Madara. Nossa, como é que eu esqueci o nome do Madara, né? Quando o Madara vem a primeira vez, cara, descendo cacete em todo mundo, cara. O boneco tem presença, hein, cara. O Madara... O que eu não gosto do Shippuden, cara, é simplesmente porque é muita enrolação, uma de história do caramba, cara. O cara vai dar um soco, volta tudo, aí começa a contar uma história. Uma historinha triste, E o Naruto fala: eu era como você, eu costumava ser como você. Cara, chatão, hein? Chatão, claro, tem uns caras que gostam, que dá background na história, muito bom, mas pra mim eu acho meio zoadinho, tá ligado? É minha opinião, tá? É minha opinião. Pra mim, se ficasse naquela fórmula clássica do Naruto clássico, cara, aquilo lá pra mim era foda. O jeito que ele encontrava pra derrotar o inimigo, muito foda. O Naruto tem uma história muito foda, cara. Tem as lutas também muito boas. O que estraga pra mim é... cara, falação demais. Eu lembro da luta contra o Pen, cara. Eu acho que deve ser filler aquilo lá. Tá no meio da luta, tá no meio... final da conclusão da luta, dá um filler de uns... sei lá, cara, eu acho que dá uns 10 episódios de filler, de contação de história. Cara, aquilo lá é totalmente broxante. E eu sinceramente,
cara, quase desisti. Tanto é que eu só fui terminar de assistir o Naruto, o Shippuden, cara, 10 anos depois quase. Não, 10 anos depois também não, mas foi bem, bem depois. E eu comecei assistindo o Naruto lá no SBT, cara. E tinha uma parte que parava lá no SBT. E aí eu assisti boa parte do Naruto por DVD, cara. Por DVD pirata, inclusive. Porque não passava no SBT a continuação da história, né? Aí eu assistia tudo por lá nos DVD. Pra mim, o grande problema do Naruto é o Shippuden. Pra mim, o Naruto clássico é perfeito. O problema do Naruto é o Shippuden. E agora, Dragon Ball, cara. Pô, Dragon Ball, o mesmo lance que o Naruto. Eu assisti desde o início, assim, desde quando estreou. Então me respeita, cara. O Dragon Ball eu assisti a primeira vez em 96 quando estreou, cara. Com a dublagem antiga, acho que era da Gota Mágica. O Kuririn nem se chamava Kuririn. O nome do Kuririn era Krillin. O Goku tinha outra voz, era outra dublagem, o bagulho era zoadaço. E eu assistia no sábado animado, né, cara? Quando tinha Street Fighter, Mega Man, tinha outras coisas rolando ali. E eu vou te falar, mano. Sempre terminava na luta do torneio de artes marciais lá quando o Goku virava o Ozaru. E eu fui terminar de assistir o clássico muitos anos depois. Todo mundo paga um pau pro clássico, diz que é muito bom. Cara, realmente é, meu. Mas eu vou ser bem sincero, assim, pra mim, pro meu gosto, não é tão bom assim o clássico. Mas o Z, cara, o Z é perfeito. Não tem como, cara. O Dragon Ball Z é perfeito. Pega ali a saga dos Saiyajins até o final da saga do céu, cara. É perfeito, cara. Aí tem muita gente que diz que Dragon Ball não tem história. Cara, como é que não tem história, meu? O que é aquilo do Trunks do futuro, mano? Que ele volta no tempo pra avisar que vai dar merda no futuro. E mesmo ele voltando no tempo, ele não consegue alterar o futuro dele. E quando ele volta, ele cria linhas paralelas. Como ele voltou, ele criou inimigos que não existiam. Então ele mexeu nas linhas temporais. Cara, vai dizer que isso daí não é... Cara, isso é foda pra caramba, cara. Aí os caras vêm dizer que Dragon Ball não tem história. Dragon Ball Z, né? Dragon Ball Z tem história pra caramba. E é muito boa e é muito bem contada. E o Freeza, mano. O que fala do Freeza, meu? Quando o Freeza aparecia em tela, já arrepiava. E às vezes ele nem fazia nada, ele só falava. E só na fala dele tu já se cagava de medo, porque o Freeza é foda, mano. Pra mim, o Dragon Ball começou a se estragar no Z ainda com a saga do Majin Buu, cara. A saga do Majin Buu é o bagulho mais ridículo. É muito feio, muito podre. Ah, claro, tem o fator nostalgia que muita gente gosta, mas é muito ruim, cara, é muito ruim. Claro, né, que o final ali do Dragon Ball Z é muito bom, cara, é muito bom. Com a Genkidama em cima do Majin Buu, todo mundo levantando as mãos, aquilo dali é cinema. Aquilo ali foi uma das coisas mais legais que eu já vi, cara. E esse é o único ponto positivo da saga do Majin Buu. E o que estragou o Dragon Ball? O que veio depois, Dragon Ball GT, cara. Dragon Ball GT é bom. Putz, é bom pra caramba. Pra quem gosta de lixo, claro, né? Tô brincando, mas o final de Dragon Ball GT, ele é emocionante, cara. O cara chora muito com o final. E o que tem também de ruim? Tem o Daima, cara. Que é aquilo, velho? Dragon Ball Daima é horrível. Tentou fazer um fanservice com o GT, que o GT já era uma bomba. Claro, o Super Saiyajin 4 é legal, mas no Daima ficou... Putz, não tanquei. E o Dragon Ball Super, então? Eu tenho uma opinião polêmica, cara. Todo mundo gosta do Easy e do Bills, mas eu não curto, cara. Eu acho eles meio idiota demais. Os deuses da destruição também são idiotas demais. O Zena, ridiculaço. E os inimigos que vieram, tipo, aquele ursinho Puff do universo 6, ridículo pra caramba. Os Saiyajins do universo 6, que concentra energia nas costas pra virar Super Saiyajin, enquanto lá no Z os caras tinham que sofrer um monte pra virar Super Saiyajin, tinha que passar por um trauma, né? Nossa, esse Super aí não tem como, cara. Não tem como defender, muito ruim. Claro, a luta contra o Jiren ali no final faz o cara pular da cadeira. É emocionante. A luta, né? Emocionante não, eletrizante é o que eu gostaria de dizer. E é isso aí, cara. O que estraga o Dragon Ball Z são as sequências dele. O Dragon Ball Z era muito bom, cara. As sequências do Dragon Ball Z são horríveis. Mas as lutas, cara, não tem como. Te dá um mix de emoção assim que...
pula da cadeira, fica desesperado, cara. Tem horas que parece que tá dando tudo certo e no final começa a dar tudo errado e de um jeito milagroso. É indescritível. Se você nunca viu, tem que ver. O Z, né? Porque o resto eu acho totalmente descartável. Claro, o clássico tem seu valor, ele é bom, mas não tão bom quanto o Z. E essa é a minha opinião sobre esses 3 animes clássicos. Eles não são perfeitos, cara. Não são perfeitos. E eles têm seus defeitos. É normal, todo anime tem, até filme tem. Mas é isso aí, cara. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva, assim, você me dá uma força. Valeu!